Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu não sei se vocês já perceberam, mas em todas as descrições dos meus vídeos eu deixo o link pro meu perfil do Scoob. Mas eu nunca perguntei pra vocês se vocês sabem o que é o Scoob. Então, hoje eu decidi fazer esse vídeo para falar sobre essa rede social, que é a maior rede social para leitores que existe aqui no Brasil e que eu particularmente amo. Desde que eu criei o meu perfil lá, eu tenho lido muito mais. E por que que essa plataforma é tão boa? Porque ela funciona como um estante virtual. Então lá você consegue colocar todos os livros que você tem, de certa forma, algum interesse. E aí você pode colocar, classificá-los como lendo, quero ler, abandonei. E aí tem algumas tags como favoritos, desejados, meta de leitura, porque lá também você consegue construir a sua meta de leitura anual. Eu nunca consegui atingir a minha meta, porque como eu já expliquei para vocês, eu tenho um planejamento de quais livros eu quero ler, mas sempre que aparece algo melhor ou que me atrai mais, eu abandono todo esse planejamento e vou ler o que eu tô afim mesmo, e sem problemas nisso. Mas é uma plataforma onde você tem contato com outros leitores, lá você consegue fazer a resenha dos seus livros e classificar os livros. Então, eu tenho o hábito de, antes de comprar um livro, que eu não sei nada sobre ele, eu pesquiso no Scoob e vejo qual é a nota dele por lá. Porque geralmente a nota que tem lá sempre bate com o que eu vou achar do livro. Bom, já tiveram casos que eu dei uma nota maior do que a nota que estava lá, ou uma nota menor do que a nota média, mas no geral, eu sempre confio muito na nota do Scoob. E uma curiosidade sobre o nome é que, se você lê o nome Scoob de trás para frente, ele forma a palavra de livros em inglês, fica books. Então eu acho muito divertido e eu convido a vocês que gostam de ler e ainda não têm um perfil no Scoob a entrar nessa plataforma. E lá tem uma parte muito legal que possibilita a gente fazer trocas de livros. Então, como eu falei das tags que a gente coloca nos livros, quando a gente vai montar a nossa estante, então também é possível a gente marcar os livros que a gente quer trocar. E eu até um tempo atrás eu nunca tinha feito uma troca pela plataforma, mas eu já fiz algumas e é bem seguro. Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo explicando como funciona a troca no Scoob, mas eu já troquei três livros e, gente, sempre vieram em boas condições. E aí, uma parte que todo mundo ama é que o Scoob ele realiza muitos sorteios. Ele é uma plataforma que recebe alguns exemplares de livros que estão sendo lançados e ele disponibiliza isso para ser sorteado para os usuários. Então, você não tem que fazer nada, a única coisa que você precisa é ter um endereço de entrega no Brasil e ter um perfil ativo no Scoob, e você vai lá e clica lá no botãozinho de quero participar do sorteio e automaticamente você está participando. E assim, eu conheço várias pessoas que nunca ganharam um sorteio do Scoob e eu vim hoje mostrar pra vocês os livros que eu ganhei no sorteio, porque sim, é real, a gente ganha os livros de verdade. E desde que eu entrei na plataforma, acho que em 2013, eu ganhei 4 livros. As pessoas falam que eu sou sortuda, mas foram só esses mesmos que eu ganhei e todos eles foram de surpresa. Eu só soube que eu tinha ganhado quando o livro chegou aqui em casa. Então, o primeiro livro que eu ganhei no sorteio do Scoob foi esse aqui, que é o Paperboy, do Pete Dexter. E, gente, esse é um livro que eu não sei explicar pra vocês o que acontece nessa história, porque, sinceramente, eu não entendi. Ele é um thriller que ele fala sobre corrupção e violência, porque o Hillary, ele é acusado de matar um xerife corrupto e ele tá na fila pra... na verdade, no corredor da morte, né? E aí o irmão dele, na verdade, ele começa a se corresponder com uma moça através de cartas mesmo, e aí ela decide que vai ajudar ele a provar sua inocência. E aí ela contrata 2 jornalistas investigativos e eles começam a
investigar essa cidadezinha do interior lá dos Estados Unidos e a descobrir muitas coisas. E aí o irmão do Hillary, ele também acaba se envolvendo nessa investigação. E aí a história fica em volta disso, sabe? De provar a inocência ou não do Hillary. E eu não sei o que aconteceu aqui, então é um livro que eu preciso ler de novo, eu não sei se ele é culpado ou não. É um livro meio confuso, mas ele foi adaptado, essa aqui é a capa do filme, como vocês podem ver. Ele é o Zac Efron na capa, gente, é ele mesmo. E é isso, esse foi o primeiro livro que eu ganhei e eu fiquei muito feliz por isso. Eu não tenho muita certeza de qual eu ganhei depois, mas vamos dizer que foi esse aqui. Esse pequenininho aqui é um livro da Harlequin. Eu não sei se vocês conhecem, mas eles são famosos por ser aqueles livros que são vendidos em banca, sabe? E esse pequeno calhamaço aqui, ele tem 3 histórias e são histórias assim, numa pegada hot. Como vocês podem ver aqui no título, né? Sedução e domínio, então não poderia esperar menos do que isso. E assim, eu sou apaixonada por essas histórias. Tem 3 histórias e as 2 primeiras são as minhas favoritas. Eu não gosto muito da última, mas mesmo assim a escrita é muito boa e assim, quando você começa a ler não dá pra parar. E como são histórias curtinhas, dá pra ler muito rápido e a gente fica realmente muito preso na história. Eu adorei. Esse é o único livro que eu tenho da Harlequin por enquanto, mas posso dizer que, gente, foi uma experiência muito boa ter ganhado esse pequenininho aqui. E como vocês podem ver, ele já foi muito lido aqui, ó, porque ele tá com a lombada quebrada. Não poderia não estar, né, porque olha o tamanho disso, né, como é que eu vou ler sem estragar esse negócio. A few moments later. Continuando, o terceiro livro que chegou pra mim foi Como Viver Eternamente, da Sally Nichols. Gente, eu chorei tanto com esse livro, mas tanto que vocês não fazem ideia, eu desidratei, sabe? Porque esse livro ele vai falar sobre o Sam, que ele é um menino de 11 anos e ele tem leucemia. Então a primeira coisa que ele fala é que se a gente está lendo esse livro é porque provavelmente ele morreu. A história começa assim. E aí, bom, apesar dele preparar o leitor, eu não estava preparada pra ler tudo o que aconteceu aqui, sabe? É uma história tão tocante. E ele, como um garoto de 11 anos que tem essa doença, ele faz uma lista de coisas que ele quer fazer antes de morrer, sabe? Pra criar memórias, principalmente pros familiares dele. E aí ele começa essa pequena aventura em busca de realizar todos os itens da lista. E, gente, é uma história tão linda, que vale a pena a leitura. E olha essa edição, como ela é maravilhosa. Algumas coisas são perfeitas do início ao fim. Eu acho esse livro muito lindo. E por último, o último livro que chegou pra mim foi Antes que Aconteça, da Juliana Parrinha. E, gente, não façam isso, mas quando eu participei desse sorteio, eu não percebi isso até que o livro chegou pra mim. Esse é o livro 2, e eu não tinha lido o livro 1 ainda. Então esse foi um livro que ficou parado um tempo na minha estante, porque eu não tinha o primeiro livro e eu não queria ler sem entender a história. E aí eu finalmente, com uma troca no Scooby, eu adquiri o primeiro livro e aí eu fiz a leitura do primeiro. E eu fiquei com muita raiva do final, sabe? E aí eu não comecei a ler esse ainda, mas é um livro que eu quero muito ler, porque eu adorei a escrita da Juliana. E é uma autora nacional, e esse ano eu estou lendo muitos autores nacionais, então eu ainda pretendo ler esse livro esse ano. E olha aqui por dentro, gente. Ele é azul. O primeiro é laranja. E eu achei esse detalhe muito lindo da edição. E esse foi o último livro que eu ganhei. E eu sou muito feliz e me considero mesmo uma sortuda por ter ganhado 4 livros do Scooby. Eu continuo participando dos sorteios, mas não ganhei mais nenhum, por enquanto. Mas é isso, gente, que eu queria falar pra vocês hoje. Então, se vocês não têm um perfil no Scooby, vão lá criar, vamos colocar nossas estantes, assim, online, de forma online. E eu falo pra vocês que é muito mais fácil de organizar nossas leituras. A gente tem uma noção muito maior do quanto a gente lê. E tem essa parametrização, sabe? A gente consegue comparar quantos livros a gente leu em cada ano. E se você criar a sua meta de leitura, ele consegue te dizer se com o seu ritmo atual
de leitura você vai ou não atingir essa meta até o fim do ano. E aí eles lançam também alguns desafios, e esse ano tem 2 desafios, um é de leitura diária, então você vai lá e coloca seu histórico de leitura todos os dias. E o outro é da quantidade de livros lidos por ano, então é muito legal, é um incentivo à leitura e sem falar que a gente vai estar em contato com outros leitores, o que é muito legal, dá para trocar muita experiência, muita conversa, dá para falar sobre os nossos livros favoritos e dá para fazer amigos lá também, tá, gente? E é isso, se vocês querem o perfil no Scoob, me mandem convite, o meu perfil vai ficar na descrição. E muito obrigada e até a próxima!